Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de junho de 2020. Galinha Pintadinha e o Fortalecimento dos Vínculos Familiares, Parte 2. Nem sempre os laços de sangue são suficientes para que haja um sólido, amoroso e respeitoso vínculo familiar. A convivência saudável, com base no amor, no carinho e na troca de ideias, tem um papel fundamental para formar, consolidar e manter esse vínculo fundamental, pois é na família que a criança obterá a base emocional que a acompanhará em todas as fases de sua vida. O vínculo familiar é também importante para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Passar tempo de qualidade em família, brincar com os adultos, conversar e receber afeto é uma necessidade para elas. Assim, para que os vínculos se estabeleçam, os adultos precisam se tornar fontes de segurança e acolhimento, de modo que elas construam uma personalidade criada sobre uma base segura. Boas experiências afetivas iniciais repercutem na vida adulta do indivíduo. Nesse sentido, a psicologia afirma que elogiar a criança, brincar, dar mais atenção a ela do que eletrônicos, assim como apresentar regras e limites bem claros durante o processo educacional, também são maneiras de mostrar afeto. O motivo é que, para muitos especialistas da área, uma educação de sucesso precisa ter equilíbrio entre carinho e disciplina para transmitir valores essenciais à criança. A construção desse vínculo tem, então, muitos aspectos e possibilidades para que ele se torne real e perpétuo. Pode ser impulsionado, por exemplo, pela prática do esporte em família e, como mencionado, por brincadeiras entre pais e filhos. Nesse sentido, os brinquedos educativos, bonecos, vídeos e músicas da Galinha Pintadinha são uma grande contribuição para ajudar a tecer esse precioso vínculo. Sobre os tipos de família, Allan Kardec recebe dos Espíritos a seguinte explicação: no Evangelho segundo o Espiritismo há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma; as segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Compreende-se, portanto, que a família espiritual seria a família cujos espíritos simpáticos se encontram em vida ou na erraticidade, pois que os laços que os unem são os laços da alma. Já a família carnal seriam os espíritos que por necessidade temos os laços do corpo a fim de repararmos erros pretéritos. Nos dois casos a questão familiar, porém, se mantém a mesma. A de total fraternidade. É no seio familiar que devemos buscar o primeiro movimento rumo à reforma íntima, buscando compreender uns aos outros e quem sabe após as devidas correções entre essas almas não aconteça um novo laço, desta vez de amor e de fraternidade. Os problemas familiares são em geral muito importantes na nossa evolução. É no núcleo familiar que encontramos, pela convenção das tradições, o esforço maior em nos entendermos melhor. Temos a necessidade íntima geralmente de se ter um bom convívio familiar e buscamos isso diariamente. Por isso, Deus outorga a certas famílias o recebimento de um espírito revoltado ou menos evoluído, para que no seio equilibrado e de amor de uma família possa esse ser ter contato com o amor e os bons fluidos de fraternidade. Existem as famílias espirituais e as famílias corporais.
As espirituais, ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, são duráveis, fortalecem-se pela depuração, crescimento e evolução dos seres e reencontram-se no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona também seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. As famílias corporais, ligadas somente pelos laços corpóreos, são frágeis como a matéria e as diferenças e as dificuldades de convivência revelam a necessidade do esforço, da dedicação e do empenho para que possamos transformá-la em extensão da nossa família espiritual. A obrigação de vivermos com os laços consanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade entre espíritos afins ou devedores que se reencontram, para que um dia possamos formar a família universal que Jesus mencionou: um só rebanho, um só pastor. Não existe acaso na criação, e a benfeitora Joana de Ângeles em Constelação Familiar, esclarece no capítulo 1: esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Analisando-se as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidades a cumprir juntos, constatam a excelência do cometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Família é instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física, e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. O nosso reencontro com o passado é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos, através dos laços da consanguinidade, Deus possibilita-nos através da adoção receber em nosso lar, o companheiro do passado, ligado a nós por amor ou tragédias, para que possamos nos amparar e sublimar as desavenças do pretérito. A adoção é um grandioso ato de amor, comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas, e Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. Não importa o lado formal da família, qual a estrutura que ela apresenta neste momento. O que realmente importa é aproveitar a oportunidade de aprendizado que Deus nos oferta através da convivência, que poderá ser de carinho, alegrias com nossos afetos, ou de conquistas futuras com os desafetos do momento. Os afetos de hoje serão nossos amores de amanhã. Esta é a grande proposta de Deus para estabelecer na Terra a família universal, a humanidade unidade pelos laços do respeito e da fraternidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de junho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.